consiga falar nada. Nós estamos aqui para falar, certo? Então nós vamos começar a falar do secretário Fábio Ferraz o seguinte: nós lamentamos que a Prefeitura de Santos tenha mandado gente para a Assembleia do Sudeste. Isso é uma vergonha! Certo? Deixa eu falar, pera um pouco. Nós lamentamos que a Prefeitura esteja mandando servidores de confiança e chequinhos para a Assembleia do Sudeste, porque aquele sindicato não representa a nossa categoria. Segunda coisa, hoje nós tivemos aqui às 14 horas e nós tínhamos recebido um convite para uma reunião com o secretário de gestão e nós entendemos que reunião com o secretário, com o prefeito, ela só tem sentido se uma das duas partes tiver alguma coisa a apresentar numericamente para a outra parte. Nós estivemos aqui e nós perguntamos na porta do gabinete do secretário Fábio Ferraz se haveria alguma mudança além do 7,5. Ele disse que não e nós imediatamente descemos, porque nós não fazemos reunião nem para olhar para os olhos bonitos dele e nem olhar para os nossos olhos bonitos. Então, assim, É privatizar! é importante a gente dizer isso aqui, porque parece que o secretário Fábio Ferraz achou, ficou um tanto quanto incomodado com o fato da gente não ter entrado para ele falar de coisas que não eram a respeito da operação, da proposta feita pela Prefeitura. Então, nós dissemos para ele que a gente não tinha nada a tratar e descemos. Agora ele falou para a imprensa e nós esperamos, Ferraz, que você não diga para a imprensa que o Sindiceb é intransigente, porque nós não somos, que a gente não é de verdade, além de não ser intransigente, é bobo para ficar fazendo reunião que não tem coisa concreta na mão para apresentar para a terceira e última coisa da minha parte, o secretário sabe, o prefeito Paulo Alexandre sabe, todos os secretários dessa administração sabem que aquele sindicato cover não representa os servidores. Sindeste Pelego! Sendo assim, nós vamos aproveitar o ensejo para dizer para a voz que sempre representa o prefeito na nossa direção, que agora, Fábio, você represente a nossa voz na direção do Paulo Alexandre, para dizer o seguinte: a campanha salarial dos servidores não acabou. Nós vamos fazer uma assembleia na sexta-feira. Nós colocamos no nosso documento e os servidores um olerite e um documento de identidade, que a nossa assembleia não vai ser inchada artificialmente. Então, a nossa assembleia, esse cara eu conheço, ele não vai precisar apresentar o olerite, mas se a diretoria do sindicato não conhecer, vai apresentar o olerite de identidade, porque nós não vamos aceitar a assembleia nossa inflada artificialmente. O que nós apresentamos para a administração, vocês podem ter certeza que representa efetivamente um fato que tem legitimidade na categoria dos servidores. Certo? Então, assim,
É isso, pessoal. Sem privatizar. Se alguém quiser falar alguma coisa para o Fábio Ferraz, porque daqui a pouco ele vai ter a oportunidade de falar, porque nós não praticamos determinadas democracias que é só numa direção, né? Ele vai falar. Se algum servidor quiser perguntar ou falar alguma coisa para o Fábio Ferraz, vai fazer, mas nós todos vamos escutar a manifestação do servidor para que fique clara a palavra dele e para que os ouvidos do Fábio Ferraz não se confundam com nenhum outro som. Tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta para o Fábio Ferraz? O Pablo vai perguntar. Eu gostaria de saber do uso do Diário Oficial enquanto manipulação tendenciosa durante com a manipulação toda que os servidores aceitaram a proposta, que foi uma informação tendenciosa, política, falsa, usada no instrumento público, que pode caber em representação jurídica. Isso pode ser caracterizado como uma fé do governo. Uso da máquina. Uso da máquina pública enquanto questão política. Ficou muito feio para nós servidores que pagamos a impressão do DO, que vai para a mão da tribuna. E como é que o secretário entende que o outro secretário de comunicação espalha mentiras num veículo público, pago por mim e por toda a categoria? Abre ela aí, por favor. Nós vamos deixar o Fábio responder o que o Fábio fez. Aliás, É uma cadeira, por favor. Obrigado, certo? então beleza, mais aqui. Só para complementar, aquele programa habitacional que foi criado, tiraram foto lá na Secretaria de Obra lá, falando a respeito que ia ser pra gente, né, servidor e tal, e tiraram foto de todo mundo verdinho lá na Secretaria de Obra, né, e pô, vai ver o quanto que vai ficar lá, meu, não tem como, velho, o cara que recebe um salário mínimo, não tem como bancar, velho, financiar um apartamento de alto padrão, que é esse que eles colocaram aí, que criaram agora, né? Então assim, acabou passando também uma imagem, uma mentira no Diário Oficial, falando que isso daí é para beneficiar o servidor e tal, sendo que, pô, nada a ver, não compete com o nosso salário, sabe? Financiar um apartamento desse, não compete, é uma mentira isso daí, só tiraram foto lá para ficar bonitinho. Eu quero saber, e aí, como é que fica essa situação? Alcione e depois o Luiz. Alcione vai na nossa frente, levantando a mão. A minha pergunta é a seguinte: se a gente é importante e está prestando serviço para a prefeitura, por que a gente não é ouvido? Por que é manipulado pessoas que não conhecemos, que estão falando por nós, que estão dizendo que a gente aceitou? E as OS, secretário? Por que estão implantando serviços na Deolândia, que não é correspondente ao real? Por que diz que é tudo uma maravilha e tem servidor trabalhando sem ventilador, sem... As condições de trabalho estão piores. Fábio, é o seguinte, o ano passado a administração alegava que o Papa não havia deixado dinheiro, tal, não sei o quê, empurraram aquele abono goela abaixo da categoria e a administração dizia que esse ano seria uma negociação mais tranquila e tal. A prefeitura não nega que tem dinheiro, tem verba, aumento de arrecadação,
12% no IPTU nosso e oferece 7,5%, que é menos do que ela ofereceu ano passado. 7,5%? O ano passado, com todos os enroscos, ainda foram 8%. 1,5%, porque seja da inflação. Quem tem o federação não, pessoal, não é 7,5%, 1,5% acima da inflação. Sabe por quê? Porque ano passado nós tivemos prejuízo no abono. Então esse 1,5% ficou por conta do prejuízo do abono, e o outro é o 6% da inflação. Então nós estamos voltando a zero. A começo de 2013. Essa que é a real. Eu queria saber qual critério você reconhece aquele e não esse sindicato. Só através de ata, né? Isso aqui, também pode não apareceu na casa, não tinha, né, praticamente. Ter um diálogo aberto com os servidores. Para nossa surpresa, nós tivemos 1,5, que foi de vocês soltaram no ano passado, e no final do ano nós fomos surpreendidos com um projeto que acaba com a carreira dos servidores municipais, vocês sabem disso. E vocês sabem disso, que não economiza coisa nenhuma, porque é necessário passar dinheiro para as OS, e aí tem que achatar o salário dos servidores. Mas a minha pergunta é objetiva. Nós temos uma assembleia na sexta-feira. Então, tem tempo suficiente do governo sentar com o sindicato e apresentar uma outra proposta, porque nós tivemos 2 anos de corrosão inflacionária, secretário. 2 anos, que é a inflação de 2012 e 2013. O nosso poder de compra, no final de dezembro do ano passado, correspondia a 86% do poder de compra de março de 2012. Então, nós estamos arrastando uma perda de 2 anos de inflação. Então, eu gostaria que a prefeitura sentasse com o sindicato e apresentasse uma proposta concreta para sexta-feira. Agora, parar com essa brincadeira de colocar no DO que os servidores, que é um desrespeito, isso é um desrespeito com a gente, dizer que os servidores aceitaram, que é isso? Nós estamos numa assembleia. De acordo com o discurso oficial da prefeitura, o prefeito iria no mínimo repor a inflação e dar ganho salarial para os servidores. A gente está 2 anos sem ter nenhum tipo de reajuste na nossa cesta básica, no nosso vale alimentação. São 2 anos de inflação. Se você pegasse a inflação do ano passado, foi 6 alguma coisa, quase 7, é desse ano, 5 alguma coisa, se somar, dá 12. Mas tem perdas maiores ainda, porque nós tínhamos 340 ano passado, não tínhamos nenhum aumento. Se tivesse dado um aumento, por exemplo, de 10%, a gente teria 350, 350 e pouco, e outro aumento seria em cima de 350. Então, na verdade, nossas perdas, pelas contas que eu fiz, está em torno de 14,5% ou 15% em cima da cesta básica. O governo com essa proposta... 15,5 para você? Eu estou te dando 39,72. Não, desculpa, agora, do 300. Do 340, o preço é 7,5. Desculpa a confusão, uma alimentação para 300. Então, beleza. Tá vendo? No vale, a gente vai ter perdas em relação ao que o seu governo pegou. Então, eu queria saber se o governo vai realmente cumprir com a palavra dele e oferecer propostas que recuperem as perdas inflacionárias e acrescentem mais verbas. Obrigado. Agora, muita pergunta. Aí, olha só. A gente não faz pergunta só para fazer pergunta. A gente faz pergunta e a gente espera que o interlocutor responda. Se a gente fizer 30 perguntas, não vai ter resposta para 30 perguntas. Então ele vai responder essas e depois nós começamos uma nova bateria. Vamos lá. Gente, olha, vou deixar bem claro aqui, com toda a tranquilidade, como sempre, a gente vem aqui, conversa, para mim é sempre um prazer conversar com o servidor. Nós tivemos uma audiência pública para discutir um tema importante, foi convocada por nós pedimos a participação, estava lá o Flávio, estava lá boa parte de vocês aqui para discutir a aposentadoria especial. Então veja, para deixar bem claro,
dialogar com vocês, pra gente é uma satisfação sempre. Nós vamos à entrada. Vamos à entrada, secretário. Cada um de vocês, eu fiz questão de ouvir atentamente. O máximo eu anotei aqui. Então, por favor, só para a gente poder melhorar e a gente poder continuar. Então, mais uma vez dizendo, dialogar com o servidor, para a gente é um prazer. Isso eu costumo dizer e repito sempre. Primeiro ponto, gente, importante, respondendo até a pergunta do nosso colega ali, que está com o boneco bonito no final, a administração municipal reconhece os dois sindicatos igualmente. Então, para nós, não há nenhum tipo de diferenciação. Sindeste, são dois sindicatos. Se nós entendemos. Atufar. Sindeste. Sindicato dos servidores estatutários, sindicato dos servidores. Para nós, ambos são reconhecidos, não há nenhum tipo de alteração. O que houve? Nós tivemos uma solicitação vinda dos próprios sindicatos para que a movimentação, para que a discussão fosse feita desassociada. Nós respeitamos, estamos fazendo a negociação de forma desassociada. Preciso necessariamente fazer uma correção aqui na fala do Fábio, porque não foi pedido nosso fazer negociação separada. O que aconteceu é que o povo, para dividir a categoria, fez uma assembleia o ano passado, em novembro, sabendo que a assembleia, inclusive solicitada por nós, por anos consecutivos para fazer uma assembleia unificada em janeiro, e o cover para dividir a categoria decidiu fazer a assembleia em novembro. Então não somos dois que pediram isso para você, não, Fábio. O Fábio tem razão. Olha só, bem claro, pessoal. Houve um pedido, nós tivemos como o outro sindicato fez a solicitação da pauta deles anteriormente, tivemos uma primeira reunião com eles. Eles fizeram essa solicitação, chamamos o Sindicerv, o Flávio concordou com a solicitação que veio do outro sindicato. A partir de então, com a concordância dos dois sindicatos, isso é o correto, nós fazer o quê? Concordou, nós passamos a adotar a seguinte modus operandi, a seguinte situação: toda reunião lavrada a ata e 100% da reunião gravada. Queremos a capa do DO. Tomou uma medida, postura correta, nós também levou o gravador dele para que tenha total transparência. Todas as reuniões com o Sindeste estão gravadas à disposição de qualquer. Hoje tu vai colocar nossa foto no DO? Um minutinho, Tereza, por favor. Não, eu quero saber isso. Então, aliás, todo mundo quer saber. Por favor, Tereza. Eu vou ficar quieta, continue. Esse é o primeiro ponto, que é muito importante deixar claro. Todas as gravações estão à disposição de qualquer munícipe, qualquer servidor, sem nenhum problema, transparência total. Quanto às questões de participação em assembleia de sindicato e tal, isso não tenho nem o que falar sobre isso. Os sindicatos são soberanos, os sindicatos têm a sua movimentação totalmente desassociada em relação à administração. Isso é evidente e a administração jamais fará qualquer tipo de interferência sobre qualquer tipo de assembleia sindical. Isso não existe. Isso não tem condição nenhuma. Quanto ao assunto do Diário Oficial, nós chegamos à seguinte conclusão. Tivemos a aprovação de um dos sindicatos. É uma questão de coerência o que a gente está dizendo. Um dos sindicatos aprovou a proposta. Se vocês lerem o texto, está claro, um sindicato aprovou a proposta, o diálogo está posto. Por que você não colocou no sindicato? Muitos que estavam lá, Fábio, muitos que estavam lá não são servidores. Eu estava presente lá. Eu estava lá. Gente, nenhuma dificuldade para isso. Basta fazer uma leitura objetiva. É evidente. Mais uma semana feia. Gente, nós, servidores,
nós servidores, eu me incluo em servidores, nós, nós somos 12 mil. É evidente que não foi 90% da categoria em nenhuma assembleia. Infelizmente a gente não consegue fazer uma assembleia com 10 mil pessoas. Isso não tem como. É 90% de quem estava na assembleia. Isso é evidente, é isso que de comunicação para nunca mais colocar isso aqui em assembleia servidora. E ainda põe de costas as fotos! Deixa eu te falar, as regras do meu lar. O meu lar, pessoal, é importante. Um programa que atende uma reivindicação antiga dos servidores, o prefeito atendeu essa sensibilidade, está destinando, pela primeira vez na história, um conjunto habitacional destinado exclusivamente aos servidores públicos de Santos. Gostaria de aproveitar a oportunidade para lembrar a todos os senhores que as inscrições se encerram no dia 28 de fevereiro. Já tem mais de 10 mil inscritos. Bem, e para responder ao pleito de forma objetiva, os critérios que estão sendo utilizados, Cleiton, são parceria Minha Casa Minha Vida, parceria com a Caixa Econômica Federal, renda familiar de 3 a 6 salários mínimos. Renda familiar não quer dizer salário do servidor, quer dizer renda familiar. São 320 unidades que serão disponibilizadas daqui o pleito aos servidores. Então, por favor, não só o pleito, como os demais servidores interessados, se inscrevam, porque realmente parece que é um projeto totalmente inovador. Aqui a gente Mas ninguém ganha 3 salários mínimos aqui. Ninguém ganha 3 salários mínimos, Fábio! A gente não quer casar agora queremos reproduzir o que é que dá. Eu gostaria de saber se essa organização vai sair no campo do Deus. Eu quero saber. A Tereza perguntou pro Ferraz se essa manifestação vai sair com uma foto grande, como saiu a Assembleia De Pública. frente! Severino, nós podemos tirar foto de frente dos servidores aqui, não tira foto de fora. Vamos lá. Tem algumas coisas que o Fábio verificou. Quero dizer para vocês importantes. Esse quase pessoal vai ter a remuneração, evidente, a remuneração mais importante, o auxílio alimentação, a CAPEP e a cesta básica. O custo
final disso, para ser bem claro, a gente apresentou isso já. Na verdade, a gente queria apresentar isso hoje, mas então eu achei interessante receber essa informação. Hoje a gente fala diretamente assim. Flávio, só desculpe mais uma observação. É evidente que a gente não falou em intransigência com a imprensa, está aqui os jornalistas vendo a gente simplesmente falou que as portas estão da administração como sempre estiveram, abertas. Vai poder apresentar. Só para dizer que é um pacote de reajuste. Nosso colega aqui falou do IPTU. Gente, para deixar bem claro, isso é absoluto. Esse pacote, o investimento que a administração está fazendo nos nossos servidores, quero saber do aumento. milhões, isso é o custo do aumento, respondendo quem falou aí. 64 milhões. A previsão otimista de aumento na arrecadação com a nova alíquota de IPTU é de 30 milhões. Então, mesmo, para deixar claro, o investimento que a administração está fazendo não tem nada a ver com o IPTU. IPTU, o máximo é 30 milhões. O investimento que a gente está falando hoje aqui para vocês é 64 milhões. Mais que o dobro. Então, não tem nada a ver com a questão do IPTU. Por favor, tirem a questão do IPTU, porque não vira. Não tem como uma coisa acontecer em relação a outra. Mas isso é uma questão universal. Isso é para todos os polícias. Não é para nós servidores. Então, gente, para concluir, e aí para ser objetivo, a questão da OS, cadê o Rubens? Rubens, a gente já discutiu bastante esse tema. Eu acho que na questão do reajuste agora, se quiser a gente explanar sobre a OS, a gente pode funcionar. Minha proposta foi em prática. Estou respondendo um a um. Até sexta-feira. Então, eu te falo, você Esquece quer que eu a falei gente fale da OS agora ou não? Tem um foco aí. Não, tudo bem. Então, sobre a proposta, eu reafirmo os números trazidos pela administração. 7,5%, o maior reajuste dos últimos 9 anos. Coisa séria, pá! Gente, mais uma vez, o maior aumento dos últimos 9 anos. Mentira. Inflação do período, 5,29 IPCA e IPCA de 59, 26. Portanto, inflação do período 5,5. 5,5 para 7,5, 2 pontos acima da inflação. Podem falar o que for, mas essa é a realidade. 2 pontos de aumento real oferecidos pela administração. Ô secretário, vai negociar ou não vai, pô? Qualquer argumento não vai ser. Mas se são 2 pontos de aumento real, eu quero ver todos. Auxílio alimentação, 7,5%. Cesta básica, 39,5%.
inscrições